sair do fundo do poço com o Odisseu. Eu assisti o filme Odisseia e uma das coisas que eu mais gosto é aprender com livros e filmes. E eu trouxe aqui pra vocês 5 formas de sair do fundo do poço que o Odisseu mostra pra gente assim, ó, passo a passo, 5 passos. Então vamos começar. Lembrando que se vocês gostam de vídeos assim, se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade e bora começar. A primeira parte de sair do fundo do poço é parar de fugir das suas lembranças. Nós vemos o Odisseu aí 7 anos sem lembrar e sim, ele não lembrava, mas ele comia a flor de lótus porque ele queria. E logo lá na canção da sereia já é dito pra ele na canção que ele não queria retornar pra casa e tinha um motivo pra ele não querer voltar pra casa. Mas fugir dessas lembranças não ajudavam. O ato de fugir faz com que nós, seres humanos, pessoas, procuramos por válvulas de escape. E muitas dessas pessoas acabam encontrando vícios ou mecanismo de defesa que não é encarar a verdade ou encarar a lembrança ou o que de fato aconteceu. Às vezes as pessoas distorcem a memória, o que de fato aconteceu. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que quando há uma preparação, né, no caso o Odisseu, ele estava preparado para encarar a verdade, mas ele precisava estar preparado sim, mas encarar a verdade não era opção, e sim uma parte primordial para alcançar. Então, muitas pessoas tendem a fugir. Eu não quero lembrar do que aconteceu comigo. E dá para coexistir com lembranças, principalmente no final. Mas vamos pro segundo passo que vocês vão entender certinho. Então, a primeira parte é não fugir da lembrança, não fugir do que aconteceu. A segunda parte é ressignificar o que aconteceu com você. E a gente percebe isso com a conversa que Odisseu teve com a Penélope. Ele chega lá e ele fala para ela. Ele fala o que aconteceu, quem são o perigo ali, os povos do mar que atormentava todo mundo. Ele fala sobre crimes e tudo de horror que aconteceu. Ele se responsabiliza pelo que aconteceu e ele enxerga, mas ele ressignifica tudo aquilo. Então a gente vê um Odisseu que não quer voltar para casa, que perde, porque ele encara aquela lembrança, ele tenta fugir daquilo, ele não tá conseguindo digerir aquilo. E depois a gente vê um Odisseu que tá ressignificando, tanto que no final ele chega até pegar o barco e ir atrás, né, da honra e tudo mais das pessoas que se perderam. E a gente percebe isso, que ele ressignificou tudo o que aconteceu, porque não dá para desfazer, não dá para voltar atrás, não dá para fingir ser uma pessoa que não é, não dá para aquilo ali. Nós temos um Odisseu quebrado pós a guerra e não tem como voltar a ser um Odisseu antes daquela experiência da guerra que ele teve, mas ressignificar, ver de uma outra forma, encontrar um propósito depois de tudo que aconteceu, pode fazer com que a saída do fundo do poço seja até mais rápida do que normalmente é. A terceira dica é pagar o preço para sair do fundo do poço. E aqui eu coloquei como exemplo o fato que o Odisseu não tinha para onde fugir. Ele tinha que passar pelo mar, ele tinha ali questão com o deus do mar, com Poseidon, e ele não tinha para onde fugir. Então, no final das contas, ele fica 7 anos naquela ilha, mas ele quer voltar para casa, ele se lembra do que aconteceu, ele paga esse preço. Qual é o preço que ele paga? Ele cria ali uma jangada, né, um barco, digamos assim, né, uma plataforma. Sobe no barco, deita e vai, gente. E se ele ia chegar, se ele não ia chegar, como ele ia chegar, ele simplesmente deu um salto de fé. É até usada exatamente essa frase no filme, que é: dê um salto de fé como você nunca deu. E o salto de fé é você fazer o que tem que ser feito, você encarar a realidade e encarar o que tem que ser como prioridade, pagando o preço, porque às vezes a gente tende a temer muito uma coisa, ou então a gente coloca muito peso em uma coisa, e um salto de fé é você fazer, você ir lá e faz sem pensar muito, paga o preço que tem que pagar. No caso dele, ele passou ali, a gente vê ali a tempestade, a gente vê que ele praticamente quase se afoga, e quando ele acorda, ele tá na praia da casa dele, e isso fala muito sobre esse salto de fé e pagar o preço que tem que ser pago. Quarto ponto, depois de todos esses 3 primeiros passos, você precisa de um plano e uma rota para conseguir sair do fundo do poço. Aqui eu vou colocar como exemplo o fato do Odisseu voltar e se disfarçar como mendigo. Ele vê como que tá a casa dele, ele vê a situação, ele vê o filho dele em perigo e ele cria um plano, porque o filho dele não poderia fazer justiça nem tirar aquelas pessoas da casa dele, ele precisaria fazer isso sozinho, mas houve um plano. Se todos os homens ali naquele jantar estivessem armados, por mais que o Odisseu fosse habilidoso, ele provavelmente não conseguiria. Se o desafio que a esposa dele fez fosse um outro desafio, talvez outro homem conseguiria fazer o que Odisseu era o único que conseguia fazer. O que eu quero dizer com tudo isso? A
vitória do Odisseu é muito bonita de se ver. A forma como ele luta com aqueles homens para honrar tanto o filho dele no trono como proteger a mulher dele. Mas a gente tem que ter uma visão real de que houve um plano ali. Ele aprendeu com as experiências dele, inclusive ele recebeu um conselho de das pessoas dos mortos ali, porque ele consulta os mortos num determinado momento, e ele fala que ele voltou achando que estaria tudo igual, que ele ia ser recebido, e ele acabou indo de arrasta. Ele foi de arrasta, ele fez as questões dele. O fato é que ele pegou a experiência e ele aprendeu. E ele foi disfarçado, ele começou por baixo, ele fala que a visão de baixo é até melhor, e ele cria um plano para ele conseguir tomar novamente o posto dele. E isso é para tudo. Então, uma vez que você para de fugir das lembranças, depois você ressignifica o que aconteceu, você paga o preço para sair do fundo do poço e cria um plano, nós temos ali exatamente os passos que o Odisseu fez para voltar para casa. E aí a gente vem para a última dica, que é uma das dicas que eu acho que hoje em dia é mais atropelada, que é respeite o seu tempo. O Odisseu levou 7 anos. 7 anos para estar preparado para lembrar do que aconteceu, 7 anos para encarar a casa novamente, 7 anos para conseguir retomar, para tomar o posto dele, fazer o que precisa ser feito, reparar todo aquele dano. E a gente viu que ele estava no início da trajetória dele, quando no final ele tá ali no navio, indo pro mar. E eu acho isso muito interessante, porque o Odisseu, ele tem muitas qualidades, mas uma das maiores qualidades que eu percebi foi respeitar o tempo dele, principalmente nesse momento. Então ele comia flor de lótus, ele era levado a esquecer, mas a cada vez que ele estava mais preparado para aquele momento, menos ele queria a flor de lótus e mais ele clamava e queria lembrar. Então, quando ele estava preparado, ele encarou tudo aquilo. Eu falo isso porque tudo é um processo. Hoje em dia nós temos uma super aceleração sobre como as coisas funcionam. Não estou falando aqui que você vai ter que levar 7 anos como Odisseu, mas você tem um tempo. Então você não pode passar muito pano pra você, mas você também não pode ser muito rigoroso com você, porque o excesso, né, de rigorosidade, o excesso de cobrar muito de você mesmo, isso pode ser um fator que vai te impedir de conseguir sair do fundo do poço, pode ser até um fator que te mantenha no fundo do poço. Então esses são os passos, segundo o filme A Odisseia, que eu percebi, são 5 passos para você conseguir sair do fundo do poço com o filme A Odisseia, especificamente com o Odisseu, toda essa trajetória dele. Depois eu vou trazer um vídeo para vocês, ensinando vocês como usar a procrastinação ao seu favor, segundo o filme também A Odisseia, de outros trechos que eu percebi do filme. Se vocês gostam de vídeos assim, onde eu mostro para vocês e extraio aí ensinamentos, tanto de livros quanto de filmes, se inscreva no canal. Aqui na descrição eu vou deixar o link do meu curso, que é o Glow Up da Luli Sanz. Eu fiz ali uma coletânea de vídeos onde eu coloco para vocês e aplico para vocês dicas de como vocês podem ter o Glow Up. E é isso, gente. Espero muito ter ajudado vocês, instruído vocês, que vocês assistam a Odisseia com uma outra perspectiva. E até o próximo vídeo.